É muito diferente, cara. É muito. E já deve ter ouvido essa piadinha, né? De que quando as igrejas se apresentarem, todo mundo vai ter suas canções. A África tem suas canções, os Estados Unidos Exatamente. têm suas canções, os brasileiros têm o quê? Tradução As pra suas isso. versões. Entendeu? Nessa... Eu também Porque, não, hein, tipo assim, né? por exemplo, você pega ele. Eu lembro dos vídeos dele. Ah. Eles têm uma musicalidade muito. Sim, sim. Sim. Os americanos que são, né? Eles têm também uma maneira. E a gente meio que não conseguiu desenvolver dentro do meio gospel, que a galera gosta de falar, dentro de uma música sagrada, uma musicalidade que fosse própria e que expressasse o. E aí entra um ponto, Isa, que é o seguinte. Por que que, por exemplo, a gente não pode usar a nossa música para adorar a Deus? Por que que a gente não pode ter um samba na igreja? Uma bossa nova na igreja? Um chachado? Um axé? De vez em quando nós fazíamos um axé. Que é a nossa Tinha. música, Que é literalmente. a nossa Que é o música. que se né? criou aqui no nosso país. Porque, na verdade, quando os missionários vieram evangelizar o Brasil, eles falaram que isso não era Não uma era música de aceito. Deus. Então, isso ficou tão impregnado na nossa cultura cristã que hoje a gente tem uma dificuldade em torno disso. Isso não vai mudar. Imagina, são Não. 300 anos assim. Isso não vai mudar. Mas a gente tem que pensar, por que que a gente não pode oferecer um E é uma salve a questão Deus? puramente, tipo, aconteceu de um missionário falar que não dá, Foram muitas décadas de tratando dessa dicionário forma. Sim, falando. mas... Porque se a gente pensar, provavelmente os indígenas tinham sua própria musicalidade, porque todas as comunidades têm suas Sim, formas de sim, expressão. Sim, sim. E a gente, a nossa é a vibe Oi, moto. dos gringos, assim. Né? Exatamente, exatamente. Nunca parei de pensar por esse lado. Muitas mentes abertas agora. Uai, esses dias eu coloquei. Como chama aquele moço pra eu escutar? Michael W. Smith, é isso? Aham. É o que você fez? Não, né? Não, eu fiz Marcos Witt. A Marcos história do Witt. Eu botei as músicas dele pra escutar no Spotify. Né? O Spotify tem umas playlists, tipo, com as músicas da carreira inteira. Gente, eu conheço todas as músicas. As músicas, um monte de música que a gente achava, que eu achava que Que era brasileira. antiga, entendeu? Daqui. O hino e tal, você vai ver, é do cara, tá ligado? Música do, eu vou falar, Vineyard, um monte. Sim. E eu acho que dentro da igreja a gente também não instiga muito isso, né? De compor, de... Eu fui obrigada a compor uma música quando eu tirei. Ah, eu lembro disso aí. Verdade. Dá uma palhinha pra gente. Nunca! Qualquer dia faz isso aí. Não, beleza. Legal saber de Angola. É aquilo que a gente falou antes, e que também. Acho que você fala isso toda vez que você fala sobre Angola. Mas é aquilo, a gente tem tudo, para ele não faz nada, e o pessoal lá não tinha nada e fazia tudo. Então, o instrumento é a parte superficial, é igual o salário no trabalho, que a gente vai conversar sobre adoração no próximo podcast. Então, acesse o próximo podcast e fique ligado. Mas, basicamente, o seu salário é consequência do seu trabalho e você está no seu trabalho para adorar a Deus, da mesma Isso. forma. O instrumento não é uma consequência. Exato. Será que essa moto vai parar? Amado, Siga. segue o fluxo. Mas é isso. O instrumento você tem ele, você tem tudo, mas o fundamental ali, a essência, é a adoração, certo? Exatamente. Beleza. Estilo de... Eu posso fazer uma pergunta? Claro. Eu não sei. E você, eu não Saucha, você sei- vai fazer uma pergunta? Não, deixa isso. Então, beleza. Eu não sei quando vocês falaram no próximo podcast. No próximo podcast. Mas eu sinto que é difícil dentro da igreja a gente separar adoração e emoção. Às vezes as pessoas, às vezes eu penso, não fiquei emocionada. A gente não pensa, não fiquei emocionada, mas a gente pensa, não senti Aquele aquele. negocinho, né? Que muitas vezes é só emoção. Que a gente. Eu lembro quando a gente fazia aula, você falava, por exemplo, que os acordes menores, eles te trazem um sentimento mais de tristeza. Outros. Como a gente pode trabalhar com isso? Ou como a gente pode ensinar sobre isso? Porque às vezes a gente não vai sentir nada e a gente vai estar. Às vezes você acha que não sentiu nada, mas é porque não foi aquela dopamina que você esperava, não foi aquele... Tem coisa que é E às vezes, hormonal. Deus falou, mas você falou, não falou não. Eu vejo o seguinte, a gente nunca pode, vamos dizer assim, colocar a maneira de Deus falar através de um sentimento. Sim. Até porque a adoração não acontece na alma. Se eu só estou na alma,
é o que eu sempre digo. Aquilo que é no espírito é eterno. Aquilo que é na alma é transitório. Então, se eu só mexo nessa questão de emoção, vai passar rápido. É como palha no fogo, passa rápido. Então, por isso que eu preciso ter essa clareza de que a adoração, ela pode sim passar pela emoção. É como se, eu não sou médico, mas se eu vou chegar na medula, eu preciso passar por alguns lugares para poder chegar na medula. Em qualquer lugar você precisa passar pela pele. Exatamente. Né? Ou seja, eu preciso passar por um lugar para poder chegar em outro lugar. Então, para poder chegar no espírito, vai passar pela alma? Vai. O problema é que a gente acha que é o suficiente passar na alma, ou ficar na alma. Eu preciso passar da alma. E quando eu passo da alma, o que, que vai gerar? Vai gerar fruto. Então, como é que a gente vai identificar se foi no espírito ou se não foi no espírito? Através do fruto. Se a minha adoração tem frutos, logo, esses frutos não são somente chorar mais, não é somente eu estar mais sensível, ou eu não preciso que alguém peça para que eu levante a mão, naturalmente eu vou levantar. Isso já é consequência, eu já passei disso aqui, não vou nem falar disso aqui, porque para mim isso já é natural, já deve ser natural. Mas o que eu quero dizer é que quando acontece uma adoração no espírito, o que, que vai gerar? A minha vida vai dar fruto no meu trabalho, a minha vida vai dar fruto na minha casa, minha vida vai ser completamente mudada. Por quê? Todas as vezes que eu tenho um verdadeiro encontro com Deus, eu sou transformado, de alguma forma. Então, se eu estou adorando a Deus e eu o encontro, eu sou transformado. Eu começo eu vou dizer assim, a me parecer com Deus. Mas como assim? Eu sou Deus? Se a gente analisar o texto de Salmos 90 alguma coisa, me fugiu agora o texto, fala que, não sei se é 90, desculpa, mas é o livro de Salmos, fala que nós somos feitos um pouco menores do que Deus. Não é que nós somos os caras ou as caras, né? Para a gente poder dizer que nós somos especiais. Não, mas nós somos um pouco menores, ou seja, a nossa criação, no sentido da criatura de Deus, é muito importante. Nós temos um papel importante. Mas a gente não pode se esquecer que, quando nós verdadeiramente adoramos, nós vamos nos parecendo um pouco mais com Deus. E quando eu me pareço mais com Deus, eu vou fazer aquilo que Ele ama. Por isso que Jesus chegou para Pedro e disse: Pedro, tu me amas? Pedro, você me ágape? Ele falou: Senhor, eu te filéu. Ok, se você me filéu, tá bom. Então faz aquilo que eu quero. Explica a diferença O ágape de e o filéu. ágape e filéu. Ágape é um amor sacrificial, um amor incondicional, um amor devocional, um amor que vai além do que qualquer outra coisa. Não é um amor entre um homem e uma mulher, porque esse é o amor eros. Não é um amor entre amigos, porque entre amigos a gente tem um amor filéu, de companheiro, da gente estar aqui junto. O amor ágape, ele está acima desse. Então Jesus chega para Pedro e fala: Pedro, tu me ágape, se a gente pudesse aportuguesar essa palavra no grego, né? E ele fala: Senhor, eu te filéu. Ou seja, ele estava dizendo que ele tinha Jesus como amigo. O Subirá, ele fala numa pregação que é como se Jesus perguntasse: Pedro, você me ama? Ele fala: Senhor, eu gosto de você. Isso. Te adoro. Mesmo. Entendeu? Exatamente. Exatamente. Então, quando eu realmente entendo a questão do que é espírito, aí as coisas são diferentes. É por isso que fala em espírito em verdade. Em espírito, em verdade. Quando a gente pega, então, esse trecho de Jesus ali com a mulher samaritana, que ele vai ensinando várias coisas, e ali, vamos pensar o seguinte, ali é o primeiro lugar que se fala no Novo Testamento com relação à adoração. E nesse momento, no Novo Testamento, que se fala sobre a adoração, nessa experiência ali de João, que está escrito no livro de João, perdão, Jesus fala que, mas vem a hora, já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Que hora é essa? A hora que Jesus já está ali. Não é que é o hoje que nós vivemos, já era lá naquela época, porque Jesus já estava ali. Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros, se ele está falando que tem os verdadeiros, é porque tem falso. Qual que é o falso? É aquele que adora na alma. E não no espírito. E não no espírito. Como é que a gente adora no espírito?
Essa pergunta ela é importante. Importante. Nelson, como que adoramos no Espírito? E é legal, porque esses dias a gente tava falando sobre adoração e é muito difícil você achar uma explicação maneira sobre esse versículo. Adorar em espírito é uma adoração frutífera. Ela é mais racional, Não. intencional. Porque ela não é uma reação. Minto. Não é que ela não é. A palavra certa não é reação. A palavra certa, ela não é algo que você não somente não pode palpar, mas como algo que você sente. A adoração no espírito, ela não é sentida. Ela é gerada. Conforme você vai crescendo na sua experiência com Deus, mais forte será a sua adoração. Por isso que eu sempre digo, se a sua adoração, se a sua forma de adorar é a mesma que há 2, 3, 5 anos atrás, muito provavelmente você não tem adorado. Por quê? Porque você está patinando no mesmo lugar, você não está conhecendo Deus mais profundamente. Porque a Bíblia fala que a gente tem que conhecer a Deus e seguir conhecendo. Ou seja, eu estou só conhecendo um pouquinho, mas eu não estou seguindo. Se eu não estou seguindo, eu estou fora daquilo que a palavra de Deus diz. Se eu estou fora da palavra, eu estou em pecado. Ou seja, se eu não adoro em espírito, eu vou dizer um negócio forte aqui. Se eu não adoro em espírito, certamente, muito provavelmente, eu estou em pecado. Turma com essa, muito obrigada, Esse é o pessoal. podcast de hoje. Gente, era isso que você precisava ouvir. Acontece. O Não, cabo, não tem o cabo... problema. Por que eu digo isso? Porque se a gente vai entender uma adoração profunda, ela não é um sentimento. Eu volto na experiência dessa senhorinha. Ela não é um sentimento. Aquela senhorinha, ela teve o que nós chamamos de experiência de trono. Uma experiência de trono é algo muito profundo. Uma vez eu estava sentado perto de um lugar que tinham duas pessoas que têm uma experiência muito fantástica com Deus. E essas duas pessoas já foram arrebatadas por Deus. Jesus. E aí elas estavam conversando sobre algo que Deus estava falando. E aí uma delas falou assim, então eu estava em tal lugar e Deus falou isso, isso, isso. Aí o outro interrompeu e falou assim, e nesse lugar você virou à direita? Foi. Aí eu baixei a bola e falei, não, aí não mais. Não sei de nada. Quem sou eu para poder ouvir tal coisa? Jesus. Né? Ou seja, a gente tem que entender que a nossa adoração, ela não é simplesmente o levantar as mãos e chorar, gente. É muito mais do que isso. Às vezes a gente pensa que o ápice da adoração é sentir um negocinho aqui dentro. Não é. Se a minha adoração não produz fruto, ela não é uma adoração verdadeira. Logo, ela é falsa. É falsa. Então, eu preciso entender se a minha adoração verdadeira gera frutos. Quais são esses frutos? Frutos práticos. Frutos práticos. Se eu, por exemplo, se eu mentia, eu não vou mentir mais. Se eu enganava, eu não vou enganar mais. Se eu enrolava no meu trabalho, eu não vou enrolar mais. Não é que eu vou ser um funcionário padrão, tipo fotinha do McDonald's. Não. Eu vou ser alguém que faz o seu melhor. Porque faz para Deus. Então, quando eu entendo uma adoração em espírito, eu começo a perceber que Deus, ele não é um compartimento da minha vida. Deus, ele é o todo. Muito bom. Que às vezes o irmão vai preparado só para aquele momento do culto, para adorar ali e tudo e tal. E não é. É 24 horas, 24 horas. Deus é o todo. Deus é o todo. Por exemplo, antes de você perguntar alguma outra coisa, vamos imaginar aqui, lista de prioridades. Quem vem primeiro na lista? Deus, a família ou o ministério? Pergunto para vocês três. Não, primeiro é Deus. Na lista de prioridade. Deus, família, ministério. Fico em dúvida. Não, deve ter alguma coisa por trás. Deve ter. Muito fácil, parece. Deve, Parece que tá muito fácil. não deve ter um sei. coeficiente que muda, entendeu? É. Um multiplicador. Mas e a família? A família não deixa de ser um ministério. Ok, boa. Mas ela viria em Assim, segundo. eu vou falar da minha criação. Os meus pais nunca colocaram o ministério de lado por conta da família. Uhum. Não sei, tipo, eu lembro. Eu até tava falando esses dias. A minha família não é muito musical.
Mas desde que eu sou criança, minha mãe tá em ensaio de louvor. Então ela ia com a gente. Tipo assim, melhor dizendo, a família nunca foi um empecilho pro ministério. Então fica paradoxal o negócio. Fica, entendeu? Tipo. Fica alternando ali. Mas isso é uma questão de criação, foi a maneira que eu fui criada. Eu não sei se. E deu certo lá em casa, ninguém tem nenhum trauma, deu tudo certo. Mas assim, eu não sei se é assim que tem que ser. Digo Se assim você. É, não quer, vai ser seguinte. Digamos você, digamos Exatamente. você. Meus pais souberam administrar ali dentro do Da dinâmica contexto familiar. que a gente vivia. Eu lembro de ir pra vigília, dormindinha, levar minha cobertinha. Sempre foi assim lá em casa. Então, se for nesse lado aí, então quer dizer que o ministério está acima da família. Sim. Eu não sei, e por isso que eu não sei falar. Eu tenho a sensação de que o ministério andava com a família, que não tinha ministério sem a É que família. você tem que manter a sua entendeu? família numa certa direção pro ministério dar certo. Isso, não tinha, Mas não na hora de tinha exercer uma o coisa ministério, o sobre ministério a vai na outra, frente. entendeu? Entendi. As coisas tinham que andar junto. Então tinha um momento de família, mas quando tinha o ministério e tava tudo bem, vamos juntos. E não tinha esse negócio, tipo assim, primeiro de tudo. Não, eram coisas que estavam andando acho- em conjunto ali Justo. naquele momento. Fazia parte da minha criação, parte da rotina que a gente tinha. Então, assim, pelo que eu tô enxergando, talvez Deus seja a argamassa que liga os dois tijolinhos. Na verdade, não existe lista. Deus é o todo. Eita, Até igreja. porque É Deus. diz meu Eita, pai. igreja. Diz Sim. meu pai que se você tem mais de uma prioridade, você não tem prioridade nenhuma, porque prioridade é uma coisa só. Não tem prioridades, diz meu pai. Ou seja, Deus é o todo. Então, se Deus é o todo, você vai colocar a família no lugar certo. Se Deus é o todo, você vai colocar o ministério no Isso. lugar certo. Isso pode ser entendido como um fruto. Sim. Porque é impossível eu estar em Deus verdadeiramente e não dar frutos. Logo, se eu não dou frutos, Não tem Deus.